Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 24 de dezembro de 2025. Horário 6 horas da manhã, 18 minutos. Dia 24 de dezembro de 2025, 6 horas da manhã, 18 minutos. Já estamos com o posicionamento da Europol, da Interpol e também de autoridades da Indonésia, como também nas Filipinas, a captura imediata da falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Este impostor, conjuntamente com os que deram golpe de Estado no Brasil, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, foi dado pelo Comitê da China. A China se estabeleceu em Brasília, sua capital da China em Brasília, no Hotel Blue Tree, onde ele posicionou o modus operandi através do comitê estabelecido a elaborar toda a infraestrutura e o monitoramento no legislativo, no executivo e no judiciário em 27 estados e 5.070 municípios, todos elaborados a um plano maquiavélico financiado pelo petróleo do Irã, pelo petróleo russo, pelo petróleo venezuelano. E tanto o Brasil quanto 17 países do narcotráfico a serem rotas do fentanil, usados pela Rota da Seda, rota marítima da distribuição de ópio, fentanil para o planeta. Tudo isto com a China. Então a China ela está enquadrada como narcoterrorista, país narcoterrorista. Então nós já temos todas as provas já formatadas, posto que a própria China ela estabelece que o fentanil que ela produz está envenenado. Ele está com putrefacto. Ele mofa, ele fica mofado e é dado para as unidades hospitalares. E as unidades hospitalares utilizam esse fentanil chinês e provoca a morte imediata. Tudo isto com provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias no planeta, além deles transportar o ópio, as cargas de armas, também mísseis e também nióbio. O contrabando, ele é uma moeda vigente, estabelecida tanto pela China quanto pela Rússia. Não é um comportamento normal, é uma atividade criminosa, onde eles tratam como se fosse normalidade este tipo de procedimento. E o seu vendedor, o seu marqueteiro, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é um espia, é um atleta. Ele foi colocado para suplantar o óbito deste Mefistófeles, que já faleceu há muito tempo,
Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós estamos com o pedido de prisão em todo o planeta. Onde for encontrado Luiz Inácio Lula da Silva, será detido ou abatido. A escolha é dele. Há tanto na República Federativa do Brasil, que está em intervenção. A estrutura de governo do primeiro, segundo e terceiro escalão está comprometido pelo ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, organização criminosa, máfias, reduto da cleptocracia da ONU, estabelecido em 196 países, a branquear, através do Banco Central do Brasil, conjuntamente com Fintechs e Banco Master, ao delipêndio e à venda de títulos prescritos sem valor a serem repassados para 196 países que amargaram e têm títulos falsos. E todos eles se deram conta agora, alegando que há um default global mundial. E este default, ele é através dos papéis que são emitidos de falsa valia, falso valor. São todos dublês que são forjados. É um crime mundial global. Então estamos à procura desse farsante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está falando é o interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, no cargo, com tutela e curatela, pelo Tribunal Internacional, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial. Chancela e curatela. Intervenção na República Federativa do Brasil com anuência, tutelaridade de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Temos então este procedimento imediato, hoje, 24 de dezembro de 2025. O procedimento estabelecido, Junta Militar, Exército, Marinha Aeronáutica, a prevalecer na administração de toda a América do Sul durante 15 anos, onde a Junta Militar estabelecida vai determinar o monitoramento de todos os estados da República Federativa do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Estamos vendo a gravidade dos fatos do default global mundial estabelecido por Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade, conjuntamente com o seu vice-presidente Alckmin e com o seu ministro da Fazenda, Haddad, e também a Tabet, e toda a sua membresia, que estabeleceram as tabulações forjadas tributárias. Tornamos a repetir que esta falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, prescreve todos os documentos que este indivíduo tenha assinado. Não tem valor, não tem mais-valia, porque é um plágio, é um estelionato mundial, global, conhecido como Comitê Chinês. O Comitê Chinês. Commission China. Então todos eles já foram identificados e todos eles já estão sendo levados às várias determinações globais. Eles se roubaram entre eles. Eles mesmos criaram
default entre os próprios estados. 196 estados que se agruparam no BRICS, que quiseram estabelecer uma forma de pagamento ao qual eles se assaltam, eles se roubam. Eles dizem que a vigência da paridade das moedas é com relação a quê? A ouro, a prata? Cadê o ouro? Cadê a prata? Não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro. Tudo já sucumbiu. Não há nada. E estamos atrás desse capital em que estes indivíduos quiseram fugir para Doha, no Catar, para Turquia, do Erdogan. Então estamos estabelecendo todos os arrestos através da lei Magnificent. Por favor, façam o favor de tomar cuidado, porque eles não comemoram Natal nem Ano Novo. Eles estão em um litígio e querem tomar as terras na força. Então eles vão entrar com embarcações nas praias, no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra. Eles vão entrar nas praias da Bahia, do Ceará, lá também de Minas Gerais, toda a área da costa, eles querem entrar. Nós estamos com o submarino nuclear na área do pré-sal. Há embarcações do Irã em porto brasileiro, há embarcações da China em portos brasileiros, há embarcações no porto de Mariel, em Cuba. Já estamos procedendo imediatamente. Então, esta é uma ação conjunta pelas logísticas operacionais através de tecnologia universal. Ninguém tem essa tecnologia. E eles alegam e querem arguir que tem posicionamentos de bombas atômicas, etc, etc, etc. Mas, em realidade, todos estão falidos e vivem das bravatas, das mentiras. Operacionalidade feita por argumentações em jornais que não convencem ninguém. E todos eles também foram confiscados pela lei Magnificent. Então isto procede tudo hoje, dia 24 de dezembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. O meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, é meu nome e sobrenome. Essa é a conta do Mercado Pago. Você coloca Pix, aí você coloca meu nome, ou seja, Oscar Aníbal Chapano, em minúscula, @gmail.com. Ou coloca meu CPF, documento de identidade único, em todo o território da República Federativa do Brasil, número 510-466-44734. Ou também meu telefone celular, WhatsApp 5521-99742-0789. Nada a temer, nada com que vocês tenham, vamos dizer, algum persecutório. Todos eles estão em fuga. Está em fuga todas as autarquias, toda a membresia que elaborou este crime internacional, intrafronteiras. Então nós estamos com 60 agências, com todas as embarcações, com todos os armamentos, para colocar a suspeição administrativa em todo o processo de pagamento em Banco Central do Brasil, em bancos domésticos do Brasil, em fintechs. Será tudo elaborado através da inteligência IA no monitoramento deste grande estelionato e roubo
praticado contra o povo da República Federativa do Brasil. Você pagava impostos, esses impostos eram divididos para quem tinha eleito o prefeito, eles dividiam os impostos e levavam, e você não tinha nenhum tipo de benesse. Você elegeu o governador, eles, ou seja, os partidos políticos dividiam quem foi que elegeu esse governador e roubavam os impostos. E tudo isto feito pelo Banco Master e outros bancos também, domésticos, que estamos já em averbação internacional. Então a casa caiu, o resultado pela inteligência artificial é muito rápido, é coisa de 10, 20 minutos, ele te traz toda a tribulação, onde se encontra o dinheiro, quem foi que depositou, como foi, e procedemos com a Polícia Federal. Estamos entendidos? Não temos o que comemorar porque o Todo-Poderoso, ele não tem nada a ver com a festa de Natal. Não é. É uma adoração ao demônio. Lamentavelmente. Então, por favor, se cuidem. Nos ayuden, por favor. Gratidão. Claudia Sheinbaum está usando el dinero de los mexicanos para mantener viva a una dictadura que vende a su propia gente como carne de cañón en la guerra de Rusia. No es cooperación, no es solidaridad y mucho menos es diplomacia. Es financiamiento directo a un régimen criminal. Sheinbaum se esconde detrás del cuento de la cooperación histórica, una excusa sacada del basurero ideológico del echeverrismo mientras oculta cifras, contratos y costos. Cada barril de petróleo regalado, subsidiado con los impuestos de millones de mexicanos que apenas sobreviven, sirve para sostener a una dictadura que recluta pobres, los engaña y los manda al matadero ruso en Ucrania. No es ayuda humanitaria, es sangre financiada con dinero público. Que nadie se engañe, Sheinbaum no es ingenua, es cínica. Sabe perfectamente lo que está pasando y aún así decide seguir enviando recursos. ¿Por qué? Porque para este régimen la ideología vale más que la vida humana y las alianzas con dictaduras pesan más que México. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Olha só, a nota que saiu no Poder 360 dá a entender que realmente é o Lula que está por trás desse ataque contra o Alexandre de Moraes, hein? Olha só o que diz a reportagem aqui do Poder 360, né? Sem citar Master, BC confirma reuniões entre Galípolo e Moraes. Aquilo que eu já falei no vídeo ontem, né, que o Banco Central disse que teve reunião sobre a Magnitsky. O Moraes também falou que teve reunião sobre a Magnitsky. Mas isso não exclui que houveram outras reuniões sobre o Banco Master, né? Que eles tiveram reunião com o Magnitsky, ok, sobre o Magnitsky, ok. Né? É bem estranha essa história também de reunião sobre o Magnitsky, mas ok, beleza. Mas o problema todo nessa história é como que o pessoal coloca aqui que na verdade era o Lula, pessoas próximas ao Lula que estavam dizendo que o Galípolo estava sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Leno Brega, Cacique Tampa de Nescau no Beiço e várias outras pessoas.
Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Tá vendo esse lixo aqui? Esse é o Lindenberg Alves, esse cara é um assassino. Ele matou a própria namorada, Eloá Pimentel, num crime que chocou o Brasil. Por causa desse verme, desde então os pais da Eloá nunca mais comemoraram uma data especial do lado da filha. Mas graças ao Lula, esse assassino vai passar o Natal e o Ano Novo em liberdade do lado da própria família. Lula assinou o indulto de Natal e graças a essa assinatura, assassinos como Lindenberg Alves passaram a ter direito à saidinha até 5 de janeiro. Enquanto assassinos estão soltos, pessoas inocentes ficaram presas. Jair Bolsonaro vai passar o Natal e o Ano Novo na cadeia. Um cara que nunca roubou, um cara que é inocente. Os presos do 8 de janeiro também vão passar o Natal e o Ano Novo atrás das grades, longe da família. Isso é que dá ao Brasil ter um bandido na presidência. Esse cara protege os seus semelhantes, mas condena os inocentes. Compartilhe esse vídeo se isso também te deixa indignado e segue meu perfil. Dezembro de 2024. Uma data que não estampou manchetes. Nenhum alarme soou. Nenhum presidente fez discurso emergencial, mas nos corredores silenciosos dos bancos centrais, nos terminais escuros de traders noturnos, nos algoritmos que nunca dormem, algo mudou. Em menos de 72 horas, a China retirou do mercado americano o equivalente a 80 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Não foi um acidente, foi uma escolha. E escolhas desse tamanho não surgem de capricho, surgem de cálculo, de estratégia, de medo. Porque existe um paradoxo no coração do sistema global que poucos compreendem. Os Estados Unidos, a maior economia do planeta, dependem de que outros países continuem comprando sua dívida. Sempre, sem pausa, sem dúvida. É como um castelo de cartas onde cada nível sustenta o próximo. E quando alguém para de adicionar cartas, o equilíbrio se desfaz. A liquidez, esse termo técnico que parece distante, é o oxigênio invisível do capitalismo. Quando ela flui, tudo funciona. Empréstimos são aprovados, empresas expandem, salários são pagos, mas quando ela seca, quando o dinheiro simplesmente deixa de circular, o sistema sufoca. E você não percebe até que seja tarde demais. O que a China fez não foi um ataque, foi um sinal, um aviso de que a era do dólar inquestionável está entrando em sua fase terminal. E sinais como esse, historicamente, precedem o caos, não em semanas, às vezes em meses, mas sempre com uma certeza. Quando o capital se retira antes das notícias, é porque quem move bilhões já sabe o que vem. Antes de continuar, responda com sinceridade. Quando você olha para o futuro, sente que estamos caminhando para a estabilidade, ou para algo muito maior do que uma crise comum. Comente abaixo. Quero entender onde você está nessa história, porque o que você está prestes a descobrir não é teoria, é o mapa oculto de uma transformação silenciosa que já começou. E só os atentos percebem o chão se movendo antes do terremoto. Se você busca entender o que a maioria ignora, inscreva-se. Aqui, o dinheiro ganha voz. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa voltar a 1944. Bretton Woods, um hotel nas montanhas de New Hampshire, onde 44 nações se reuniram para redesenhar o mundo financeiro após a Segunda Guerra. Ali, em salas fechadas, nasceu uma decisão que moldaria os próximos 80 anos. O dólar americano se tornaria a moeda de reserva global. Todas as outras moedas seriam atreladas ao dólar, e o dólar seria atrelado ao ouro. Era um sistema elegante, simples, mas tinha uma falha fatal. Exigia que os Estados Unidos mantivessem disciplina, que não imprimissem mais dólares do que o ouro que possuíam, que respeitassem o limite da realidade física. 27 anos depois, em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão e, em menos de 15 minutos, destruiu aquele acordo. Ele anunciou que os Estados Unidos não trocariam mais dólares por ouro. O mundo acordou no dia seguinte em um sistema completamente novo. Um sistema onde o dólar não tinha lastro, apenas confiança. E aqui está o primeiro padrão. Quando você remove o limite físico de uma moeda, você transforma a economia em psicologia. O dólar deixou de ser algo que você podia tocar e passou a ser algo que você precisava acreditar. E a crença, por mais poderosa que seja, é frágil. Durante décadas, essa fragilidade foi ocultada por um mecanismo brilhante: o petrodólar. Em 1974, os Estados Unidos fecharam um acordo secreto com a Arábia Saudita, simples e devastador. Todo o petróleo mundial seria vendido exclusivamente em dólares. Qualquer país que quisesse comprar energia
precisaria primeiro comprar dólares americanos. De repente, o mundo inteiro dependia da moeda que Nixon havia desconectado do ouro 3 anos antes. Isso criou uma demanda artificial e perpétua. Países acumulavam dólares não porque queriam, mas porque precisavam, e com esses dólares, compravam títulos do Tesouro Americano, financiavam a dívida americana, sustentavam o império, mas impérios sempre seguem o mesmo roteiro. Roma, Espanha, Império Britânico. Todos começam com moeda forte, comércio dominante e credibilidade militar. Depois vem a expansão excessiva, as guerras distantes, os déficits crescentes e, eventualmente, a impressão de moeda para sustentar o insustentável. No século III, Roma desvalorizou o denário, adicionando metais baratos à prata pura. Em 1920, a libra esterlina, que dominara o mundo por 200 anos, entrou em colapso após a Primeira Guerra Mundial. O padrão sempre é o mesmo. A moeda mais poderosa do mundo parece invencível, até que deixa de ser. E aqui está o segundo padrão. O colapso nunca acontece de uma vez. Ele começa nas margens. Pequenas fissuras, um país menor que para de aceitar a moeda, uma região que busca alternativas, sinais que a maioria ignora porque o centro ainda parece sólido. A China observou esse padrão, estudou cada império que caiu, e em 2008, quando a crise financeira americana explodiu, Pequim tomou uma decisão estratégica: nunca mais depender completamente do dólar. Começaram a acumular ouro, criaram acordos bilaterais em yuans, construíram sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT, lentamente, silenciosamente, pacientemente, porque a China entendeu algo fundamental. Você não destrói um império atacando sua força, você mina sua fundação. E a fundação do Império Americano moderno não é militar, é financeira. É a capacidade infinita de imprimir a moeda que o mundo precisa usar, até que o mundo deixe de precisar. O que você está testemunhando agora não é o começo dessa história. É o ato final de uma peça que começou há 50 anos. E como todos os grandes colapsos da história, ele não surge de explosões. Surge de erosão, lenta, invisível, até o momento em que o solo cede. Agora você precisa entender como o sistema realmente funciona. Não a versão que ensinam nas escolas. A engrenagem oculta, o mecanismo que opera enquanto você dorme. Quando a China compra títulos do Tesouro Americano, ela não está fazendo um favor, está fazendo um investimento. Empresta dinheiro aos Estados Unidos em troca de juros. Simples, seguro, ou deveria ser, porque esses títulos não são apenas papéis, são a base de todo o sistema de crédito global. Bancos usam títulos americanos como colateral, como garantia. Quando um banco europeu precisa emprestar dinheiro de um banco japonês, ele oferece títulos do Tesouro como prova de que pode pagar. É a moeda da confiança institucional. E quando alguém para de comprar esses títulos, quando alguém começa a vender, a engrenagem trava, porque existe um mercado que a maioria desconhece. Chama-se mercado de recompra, repo market. Todos os dias, trilhões de dólares circulam nesse mercado invisível. Instituições financeiras trocam dinheiro por títulos por algumas horas ou alguns dias. Depois devolvem. É o sistema circulatório do capitalismo moderno. E quando ele falha, mesmo por minutos, o pânico se instala. Setembro de 2019. Você provavelmente não se lembra. Nenhuma manchete dramática. Mas durante uma noite as taxas do mercado repo explodiram de 2% para 10%. Em horas. Bancos se recusavam a emprestar uns aos outros. O Federal Reserve precisou injetar 75 bilhões de dólares em emergência. Depois mais 75 bilhões. Depois mais. Durante meses. O que parecia um detalhe técnico era, na verdade, um ensaio do colapso. E aqui está o segredo que poucos conectam. A China não precisa vender todos os seus títulos americanos para causar uma crise de liquidez. Ela só precisa parar de comprar novos, porque os Estados Unidos emitem dívida constantemente, todo mês, todo trimestre, para pagar salários de funcionários públicos, para financiar o exército, para cobrir o déficit que nunca para de crescer. Quando você tem um déficit de 1,7 trilhão de dólares por ano, você não está administrando um orçamento, está administrando uma dependência. E dependências exigem fornecedores. A China foi, durante décadas, o fornecedor principal. Mas fornecedores não duram para sempre quando percebem que o cliente nunca vai pagar a conta completa. Agora, adicione outra camada: derivativos. Contratos financeiros cujo valor deriva de outro ativo. Swaps de taxa de juros. Swaps de moeda. Instrumentos que existem apenas no papel,
mas que movem valores astronômicos. O mercado global de derivativos é estimado em mais de 600 trilhões de dólares, 4 vezes o PIB do planeta inteiro. E sabe o que sustenta esses contratos? Liquidez, a capacidade de converter posições em dinheiro rapidamente. Quando a liquidez seca, esses contratos se tornam bombas relógio, porque todos estão interconectados. Um banco deve para outro, que deve para outro, que deve para fundos, que devem para aposentadorias, que devem para você. Em 2008, o gatilho foi imobiliário. Hipotecas podres empacotadas como ativos seguros. Mas o verdadeiro colapso aconteceu quando os bancos perceberam que não sabiam quem devia o quê para quem. A teia de derivativos se tornou tão complexa que a confiança evaporou. E sem confiança, não existe crédito. Sem crédito, não existe economia moderna. A crise que a China está desencadeando agora não é imobiliária, é estrutural, é sobre o fundamento do sistema, a disposição do mundo de continuar financiando a máquina americana. E quando essa disposição muda, quando o maior credor do mundo decide recuar, as margens de segurança desaparecem, porque o sistema foi construído assumindo crescimento eterno, liquidez infinita, confiança permanente. Mas a história ensina que nada é eterno, e quando você constrói um castelo sobre suposições frágeis, basta uma pedra removida para que a estrutura inteira questione sua própria estabilidade. O Federal Reserve pode imprimir dólares, pode injetar liquidez doméstica, mas não pode forçar a China a aceitar esses dólares. Não pode obrigar o mundo a confiar. E essa é a armadilha invisível. O poder de criar moeda é ilusório quando outros decidem que não querem mais segurá-la. Você está testemunhando a diferença entre liquidez e solvência. Liquidez é ter dinheiro disponível agora. Solvência é ter capacidade real de pagar no longo prazo. Os Estados Unidos têm liquidez ilimitada, porque podem imprimir, mas estão perdendo solvência aos olhos do mundo. E quando essa percepção se espalha, o colapso deixa de ser possibilidade e se torna cronograma. Agora a verdade completa. O movimento que a China executou não foi impulsivo, foi cirúrgico. E para entender sua profundidade, você precisa olhar além dos títulos vendidos. Você precisa ver o que estava sendo construído enquanto todos olhavam para outro lugar. Desde 2016, a China vem desenvolvendo o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, o CIPS, um nome técnico para uma arma estratégica. É uma alternativa ao SWIFT, o sistema que processa todas as transações internacionais em dólares. Durante décadas, os Estados Unidos controlaram o SWIFT, e quem controla os pagamentos, controla o comércio, controla quem pode negociar, quem pode ser sancionado, quem pode existir na economia global. Mas o CIPS muda essa equação, permite que países negociem diretamente em yuans, sem dólares, sem intermediários americanos, sem permissão de Washington. E em 2024, mais de 140 instituições financeiras em 80 países já estavam conectadas. Aqui está o primeiro plot twist. A venda de títulos americanos não foi uma punição, foi uma preparação. A China está convertendo ativos em dólares em ativos reais. Ouro, commodities, infraestrutura na África, Ásia e América Latina. Está trocando papel por poder tangível. E enquanto isso, os bancos centrais do mundo todo começaram a seguir o mesmo padrão. Polônia aumentou suas reservas de ouro em 150%. Hungria triplicou. Índia acelerou compras. Turquia repatriou seu ouro de volta de Nova York. Não são movimentos aleatórios. São votos de desconfiança silenciosos, porque existe algo que ninguém te conta. Quando um banco central vende títulos americanos, ele está declarando que não confia mais na capacidade dos Estados Unidos de manter o valor da sua moeda. É como retirar dinheiro de um banco antes que os outros percebam que ele está insolvente. Quem sai primeiro protege seu capital. Quem espera, perde tudo. Agora adicione a próxima camada. Em março de 2023, 3 bancos americanos colapsaram em uma semana. Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate. A mídia chamou de eventos isolados, mas não foram. Foram sintomas do mesmo problema, descasamento de ativos e passivos. Os bancos compraram títulos do Tesouro quando os juros estavam baixos. Depois, o Federal Reserve aumentou as taxas agressivamente. O valor desses títulos despencou. E quando depositantes começaram a sacar dinheiro, os bancos não tinham liquidez. O que parecia estabilidade era fragilidade disfarçada. E aqui está a revelação que conecta tudo. O sistema financeiro americano possui mais de 620 bilhões de dólares
em perdas não realizadas em títulos do Tesouro, perdas que não aparecem nos balanços até que os títulos precisem ser vendidos. Mas se uma crise de liquidez forçar esses bancos a vender, as perdas se tornam reais e o efeito dominó começa. A China sabe disso. Não porque tem acesso a segredos, porque os números estão públicos, apenas ninguém está conectando os pontos. Agora o golpe final. Em novembro de 2024, o BRICS anunciou a expansão. Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Argentina, Egito, Etiópia, países que representam recursos energéticos, minerais e demográficos colossais, e todos discutindo uma moeda comum para comércio, uma alternativa ao dólar, não imediata, não simples, mas real. O petrodólar, aquele acordo que sustentou o império por 50 anos, está sendo silenciosamente desmontado. A Arábia Saudita já aceitou o pagamento em yuans pela primeira vez na história. A Rússia vende gás em rublos e yuans. A Índia compra petróleo russo em rúpias. Cada uma dessas transações é uma pequena fissura no monopólio do dólar. E fissuras, quando ignoradas, se tornam rachaduras. E rachaduras se tornam colapsos. O que você está testemunhando não é uma crise, é uma transição histórica. O mundo está se reorganizando em torno de uma realidade que os Estados Unidos se recusam a aceitar, que o dólar não é mais a única opção. E quando uma moeda perde seu status de única opção, ela perde seu maior poder, porque moedas de reserva não caem por decreto, caem por desuso, lentamente, transação por transação, até que um dia você acorda e percebe que o mundo já mudou, e você estava olhando para o lugar errado o tempo todo. A armadilha estava à vista, a conspiração era a própria estrutura, e ninguém precisou planejar o colapso. Apenas construíram alternativas, enquanto o império assumia que sua posição era eterna. Agora a pergunta que realmente importa: o que isso significa para você, para sua conta bancária, para seu trabalho, para o futuro que você imaginou? Quando uma crise de liquidez atinge o coração do sistema financeiro global, ela não permanece abstrata. Ela se materializa na sua vida de formas que a maioria não consegue prever. Começa sutil. Uma alta nos juros do seu cartão de crédito. Um financiamento que é negado sem explicação clara. O preço do combustível que sobe mesmo quando o petróleo está estável. Porque quando o dólar perde valor em relação a outras moedas, tudo que é importado fica mais caro. Eletrônicos, remédios, componentes industriais. E no Brasil, país que ainda depende profundamente de importações para setores críticos, isso significa inflação silenciosa. Não a inflação que aparece nos índices oficiais imediatamente, a que corrói seu poder de compra mês após mês. Sua aposentadoria, se estiver investida em fundos convencionais atrelados ao mercado americano, está exposta. Fundos de pensão globais possuem trilhões em títulos do Tesouro Americano. Se esses títulos desvalorizarem, o impacto não atinge apenas aposentados em Miami, atinge fundos brasileiros, europeus, asiáticos, atinge o dinheiro que você depositou acreditando estar seguro. Empréstimos corporativos ficam mais caros. Empresas que dependem de crédito para operar começam a cortar custos. E custo, no capitalismo moderno, tem um nome: pessoas. Demissões não surgem como manchetes de crise, surgem como reestruturações, como otimizações, como necessidades inevitáveis em um ambiente de crédito restrito. Mas existe uma diferença entre ser atingido pela onda e saber nadar, entre ser espectador do colapso e ser estrategista da sobrevivência. E para isso você precisa de um plano. Primeiro, diversifique além do papel, ativos reais, ouro físico se possível, não contratos futuros, não ETFs, metal que você pode tocar. Porque quando a confiança em sistemas digitais vacila, o tangível se torna refúgio. Segundo, reduza a exposição ao dólar. Se você mantém poupanças em moeda americana esperando valorização eterna, reconsidere. Diversifique em moedas de países com superávit comercial, baixa dívida pública e reservas sólidas. Franco suíço, coroa norueguesa. Considere até uma parcela em yuans. Terceiro, construa reservas de emergência em ativos que não dependem de bancos. Criptomoedas descentralizadas, com todas as suas volatilidades, representam uma alternativa fora do sistema tradicional, não como especulação, como seguro contra controle centralizado. Quarto, invista em habilidades que transcendem crises, educação que não pode ser confiscada, conhecimento técnico, redes de contato reais, porque em colapsos financeiros,
Quem possui competências raras sobrevive, enquanto quem depende apenas de capital acumulado afunda. Quinto, entenda onde seu dinheiro realmente está. Fundos de investimento não são cofres. São apostas gerenciadas por terceiros em ativos que você não controla. Quando crises de liquidez estouram, resgates são bloqueados, fundos congelam saques. Você descobre que seu dinheiro nunca foi realmente seu. Sexto, proteja-se contra a inflação com ativos produtivos. Terras agrícolas, imóveis em regiões estratégicas, qualquer coisa que gere valor independente de sistemas financeiros, porque comida, moradia e energia nunca perdem relevância, apenas mudam de preço. Sétimo, evite dívidas de longo prazo em moedas instáveis. Se você está considerando um financiamento grande, pense duas vezes. Juros podem explodir da noite para o dia quando bancos centrais entram em modo pânico. O que parece parcela acessível hoje pode se tornar impagável amanhã. Oitavo, mantenha parte dos seus recursos fora do sistema bancário tradicional. Não estou sugerindo colchão. Estou sugerindo que você entenda que bancos, em crises, não são seus aliados. São instituições que protegerão a si mesmas primeiro. Nono, acompanhe os sinais antes das manchetes. Movimentos de bancos centrais, vendas massivas de títulos, mudanças em acordos comerciais bilaterais. Quando o capital institucional se move, ele sempre se move antes das notícias. E se você esperar a manchete, já é tarde. Décimo, aceite que o mundo que você conheceu está mudando. E mudanças dessa magnitude não são temporárias. São tectônicas. O sistema que sustentou 70 anos de relativa estabilidade está sendo substituído. E quem insiste em estratégias do passado paga o preço da nostalgia. Se você quer entender para onde o dinheiro realmente está indo, inscreva-se, porque a história se repete, mas só os atentos percebem. Existe uma pergunta que atravessa toda a história humana, uma pergunta que filósofos, reis e revolucionários tentaram responder e nunca conseguiram completamente. O que dá valor ao dinheiro não é o papel, não é o metal, não são os números em telas digitais. É algo muito mais frágil e muito mais poderoso. É a crença coletiva, é o acordo tácito de bilhões de pessoas que aceitam que aquele pedaço de papel, aquele dígito, aquela promessa vale algo real. Mas toda crença tem um limite. E quando esse limite é testado, quando a fé começa a rachar, você descobre uma verdade desconfortável. Impérios não caem porque perdem guerras. Caem porque perdem credibilidade. E credibilidade, uma vez perdida, é impossível de recuperar com força militar ou retórica política. O que você testemunhou ao longo deste documentário não foi apenas a história de uma crise financeira. Foi a narrativa de um ciclo se fechando. O ciclo que começou em Bretton Woods, que se acelerou em 1971, que se consolidou com o petrodólar e que agora, 80 anos depois, encontra seu ponto de inflexão. A China não precisou declarar guerra, não precisou invadir territórios, apenas precisou fazer o que todos os impérios anteriores fizeram quando perceberam que o dominante estava fraco: construir alternativas e esperar, porque a história ensina que hegemonias nunca admitem sua própria decadência. Roma não acordou um dia e disse: acabou. A Espanha não reconheceu o fim do seu império até que já fosse tarde demais. A Grã-Bretanha lutou contra a realidade até 1945, quando finalmente aceitou que o século já não era mais seu. E os Estados Unidos estão no exato ponto em que todos esses impérios estiveram, no estágio onde a negação se encontra com a inevitabilidade, onde o poder ainda existe, mas a influência já começou a evaporar. Você pode escolher ignorar isso, pode acreditar que dessa vez será diferente, que o dólar é especial, que o sistema é sólido demais para cair. Mas se você fizer essa escolha, estará repetindo o erro que milhões cometeram antes de cada grande colapso da história: confundir familiaridade com segurança. O dinheiro, no final, é uma ilusão compartilhada. E quando a ilusão se desfaz, quando as pessoas param de acreditar, o que resta? Ouro volta a ser pedra, papel volta a ser celulose, e números em telas voltam a ser apenas luz piscando no vazio. Mas para aqueles que entenderam antes da multidão, para aqueles que viram os sinais enquanto outros dormiam, existe outra história. A história de quem navegou o colapso em vez de ser engolido por ele, de quem transformou crise em oportunidade, de quem lembrou que em toda grande transição há vencedores e perdedores. E a diferença entre eles não é sorte, é atenção. O mundo está se reorganizando. As placas tectônicas do poder global
estão se movendo. E você pode sentir o tremor se parar de olhar para as distrações e começar a observar as fundações, porque o dinheiro não é papel, é fé. E quando a fé quebra, o mundo descobre sua verdadeira história. O dinheiro tem memória. Aqui, nós contamos o que ela revela. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. Quem teria traído o doutor Alei de Moraes e jogado para a mídia os seus encontros secretos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os outros técnicos do Banco Central? Quem teria jogado aquilo no ventilador e espalhado entre os banqueiros, entre políticos, entre ministros, em Brasília? Quem teria espalhado e exposto as supostas investidas do ministro Alexandre de Moraes, um juiz, visando favorecer, segundo consta da matéria da Malu Gaspar, um banco que é, ou que foi, cliente milionário de contratos milionários de sua esposa, doutora Viviane Barsi de Moraes. Meus amigos, essa matéria aqui da Mônica Bergamo traz uma luz sobre isso. À medida em que Moraes foi tendo esses encontros telefônicos e presenciais com o chefão do Banco Central, Brasília inteira ficou sabendo disso. E o zum, as conversas de bastidores foi se ampliando cada vez mais para um leque maior de pessoas. Como eu disse, o Lula ficou sabendo, contou para umas tantas pessoas, contou para o Haddad, que contou para tantas pessoas. O próprio Galípolo, presidente do Banco Central, teria falado para Lula, teria falado para Haddad. Isso se espalhou e, no momento certo, isso veio à tona. A matéria de O Globo, da Malu Gaspar, é baseada em muita documentação e pelo menos em 6 testemunhas. Um interlocutor, ou seja, alguém ouviu do próprio Moraes. Moraes falou a essa pessoa, segundo a Malu Gaspar, que ele havia procurado o Galípolo para tratar da situação do Banco Master. Tenho certeza que a Malu Gaspar tem mais material do que o que ela publicou. Vamos aguardar. Essa matéria da Mônica Bergamo é uma delícia. É uma delícia. Parece uma melancia doce, né? Sob o calor de Teresina, no Piauí. Faria Lima, ou seja, o mercado financeiro, foi incendiado por pressão de Alexandre de Moraes sobre Galípolo. Isso está na Folha de São Paulo. Hoje o Moraes, você já sabe, veio e disse: não, eu só fui conversar sobre a Magnitsky com o Galípolo. O Galípolo, por algum motivo também, não, eles só conversamos sobre isso. Mentira. Empresários e banqueiros ficaram perplexos com o possível interesse de Moraes nos rumos da indústria financeira. Onde está a indústria financeira tem muito dinheiro, né? Rumores também circulavam em Brasília. Ministro e presidente do Banco Central, Moraes e Galípolo, não se manifestaram publicamente até agora sobre o assunto. Cada qual emitiu uma notinha que combina, né? Ou combinada. Matéria da Mônica Bergamo, como eu disse, empresários e banqueiros que a imprensa define como a Faria Lima, por alguns terem escritórios na célebre Avenida Paulistana, receberam há alguns meses de autoridades e políticos de Brasília a informação de que Moraes havia pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que atuasse a favor do Banco Master. Percebe a gravidade disso? O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, era mal visto por diversos empresários e a disseminação do rumor foi imediata.
O possível envolvimento de Moraes com o banco também causou perplexidade. O possível envolvimento de Moraes com um banco cujo dono é mal visto pelo próprio setor financeiro. Possível envolvimento de Moraes com um banco também causou perplexidade entre os banqueiros. Moraes divulgou uma nota nesta terça-feira em que afirma ter recebido o Galípolo para reuniões em virtude da aplicação da Lei Magnitsky. O presidente do Banco Central se manifestou no mesmo sentido. A informação inicial restrita a um grupo seleto rapidamente desses supostos assédios de Moraes contra o presidente do Banco Central. A informação inicial, restrita a um grupo seleto, rapidamente se espalhou por diversos escritórios, chegando em seguida a bancas de advogados e assessorias de imprensa e também a imprensa, por diversas fontes. Os rumores também ganharam corpo em Brasília, com notícias de que, inclusive, o presidente Lula estava a par das pressões. As versões variavam, mas o interesse de Moraes pelos rumos de questões envolvendo o banco estava presente em todas elas. Isso não é caso de impeachment, não? O presidente do Banco Central nunca confirmou a informação. Naquele momento, ele negou com contundência para interlocutores que havia sido pressionado, afirmando que suas conversas com Moraes tinham como tema central a Lei Magnitsky. O ministro havia sido sancionado pelos Estados Unidos e queria informações sobre as consequências da medida para suas finanças. Essa é a versão deles, né, amigo? A informação sobre as pressões de Alexandre de Moraes sobre o Banco Central foi publicada nesta semana pela colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo, que afirma ter ouvido os relatos sobre as conversas de Alexandre de Moraes com Galípolo de 6 fontes diferentes. Moraes, ao ser informado de que a fraude em repasses do Banco Master ao BRB chegava a 12,2 bilhões, teria refluído da pressão. Vorkar e outros executivos foram presos em 18 de novembro e o Banco Central decretou a liquidação do banco. O dono do Master deixou a cadeia dias depois e é monitorado com tornozeleira eletrônica. Pois é. É isso que temos. Quer dizer que houve aí há matérias que dizem que, inclusive, o próprio Lula, o próprio governo petista teria, junto com parte do sistema, todos os motivos do mundo para descartar Moraes. Já teria cumprido a sua missão, gostou do poder e não quer refluir, né? É isso aí. Que coisa, que coisa. Bom, vocês já sabem, Bolsonaro vai operar no dia de Natal, hein? No dia de Natal. Tem mais, hein, pessoal? Tem mais. Deixa eu complementar esse vídeo. Apenas a guisa de complemento, o patrimônio da esposa de Moraes cresceu 232% em um ano. E aí? Você, meu amigo, você, minha amiga Manela e meu amigo Mané, conseguem fazer essa mágica? O patrimônio da esposa de Moraes cresceu 232% em um ano. O aumento é atribuído principalmente à distribuição de lucros do escritório de advocacia Barsi de Moraes. Curioso, né? Foi exatamente o escritório passou a ostentar grandes contratos quando o marido dessa senhora foi para o STF. Que coisa. Dê seu like, inscreva-se, corra, confira sua inscrição. Se ainda está inscrito, ótimo. Se não, reinscreva-se. Compartilhe. A setinha de compartilhar está aqui próximo agora da aba Seja Membro. Escreva, deixe seu comentário aí. Vá até a aba Seja Membro, torne-se membro deste canal. Oi, gente, olha só, o ano pode começar mais bombástico do que nós poderíamos, assim, nos mais remotos sonhos nós poderíamos imaginar. A situação complicadíssima para o senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Pelo jeito, pessoal, estão dizendo, inclusive lá nos Estados Unidos, que agora começa a fazer sentido
a Magnitsky ter caído. É que o serviço de inteligência americano, provavelmente ele já sabia dessas falcatruas que devem ser investigadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, deve ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. E detalhe, gente, o jogo virou na alta cúpula mundial a ponto de o grande troféu do presidente Donald Trump é o ministro Alexandre de Moraes na cadeia e no Brasil, sem correr o risco, olha que tacada de mestre, sem correr o risco de ser chamado de golpista por qualquer pessoa aqui dentro do Brasil. O Trump pode ter dado a maior cartada de mestre do século no Brasil, dando uma mão para o Lula e tirando com a outra, quando derrubou a lei Magnitsky, que todo mundo achou que o Brasil estava sendo vendido ou estava sendo usado como moeda de troca, né, para poder beneficiar os Estados Unidos e a gente se ferrar. Por que eu estou dizendo isso, Rodrigo? Fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é bombástico. Eu estou com matéria aqui da Gazeta do Povo, que está falando de suspeita de crime do Alexandre de Moraes. Eu vou trazer informação para você de que o Dias Toffoli acaba de determinar a aceleração do Supremo Tribunal Federal para investigar fraude no Banco Master e o encontro do tal de Daniel Vaccaro, que é o fundador do banco, com o tal de Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRP e, claro, o envolvimento do Alexandre de Moraes deve ficar ainda mais exposto diante de tudo isso. Eu vou falar um pouco também, gente, de uma situação muito complicada do nosso presidente, Bolsonaro, que está livre da Superintendência da Polícia Federal. É isso mesmo, Bolsonaro livre da Superintendência da Polícia Federal e chega a um hospital em Brasília para passar por uma cirurgia. Nós vamos atualizar isso daqui. Quer dizer, um final de ano realmente cheios de surpresas para cada um de nós. Rodrigo, o que tem a ver o negócio do Trump que você estava falando? Gente, o Trump pode ter liberado o Alexandre de Moraes da Magnitsky, por um lado, beneficiando os Estados Unidos, mas por outro lado, o serviço secreto norte-americano, que deve ter revirado a vida do Alexandre de Moraes do avesso, porque os Estados Unidos têm esse poder, né, com o seu sistema de segurança nacional, e pode, gente, os Estados Unidos estar envolvido, inclusive, nessa ofensiva da imprensa brasileira, tá batendo forte em cima do Alexandre de Moraes. E por que você fala isso? Por conta dessa matéria que acaba de sair, inclusive na página aqui do nosso querido deputado federal Gustavo Gayer, que já está bombando. Vou colocar um pedacinho dela para a gente poder reagir, onde ele dá o título como Massacre Total. Moraes chegou no fim da linha, até o Jornal Nacional detonando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu sei que é muita informação e que muita coisa está acontecendo, mas você precisa ficar comigo até o final dessa matéria para você entender que os Estados Unidos, o Donald Trump, pode ter de lá apertado um botão vermelho e colocado um fim no Alexandre de Moraes, ter exposto ele a talvez o que seja o crime, o maior crime de corrupção das últimas décadas envolvendo ele e a sua esposa. O que deixa o Supremo Tribunal Federal completamente acuado e colocando o Bolsonaro, inclusive, em liberdade, para o desespero da turma, fazendo o Dias Toffoli não entrar em modo proteção do Supremo Tribunal Federal e pedir aceleração nas investigações, e fazendo, gente, toda a imprensa corrupta estar detonando o Alexandre de Moraes. Eu vou repetir para você, Alexandre de Moraes está sendo detonado em todos os veículos de imprensa e tem o dedo dos Estados Unidos por trás disso. Não só o Trump, que provavelmente já sabia de tudo isso, pensou o seguinte: eu não vou precisar nem de Magnitsky, eu vou usar a Magnitsky, vou dar um golpe no Lula, vou pegar benefícios para mim no lugar da China, né? Eu vou atrair o Lula para perto de mim e ao mesmo tempo dou um golpe na China, mostrando para a China como é que se negocia. Ou seja, o Trump voou com os dois pés no peito do Xi Jinping, com esse negócio das terras raras aqui no Brasil. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, o Lula
comemorando, achando que tinha dado o golpe no Trump e o golpe no Bolsonaro. O Trump, a partir de agora, pode ser ele o responsável por estar vazando essas informações? Não sei, viu, gente? Estão dizendo aí que ele o responsável por ter vazado, inclusive para a polícia, as informações que a Polícia Federal fez politicalha e corpo mole para não ter exposto esse calcanhar de Aquiles do Alexandre de Moraes, e o Trump pode de ser o responsável, inclusive, por essa descoberta, né, da corrupção do Alexandre de Moraes, e também, gente, presta atenção, o financiamento, não sei, da imprensa que é vendida para meter o pau nele. E pode estar rolando um acordo de bastidores, inclusive, olha como que o sistema é cruel, entre Lula, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, a imprensa brasileira e políticos para poder entregar o Alexandre de Moraes. Entendeu? Pode estar acontecendo isso. Alexandre de Moraes pode ter sido traído e não está nem sabendo. Olha que loucura, gente. Que loucura. Eu vou continuar com essa informação. Antes de mais nada, eu quero dar para você uma dica que está valendo muito a pena para mim, gente, e está valendo a pena para minha família. E eu quero muito compartilhar com você, porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar. Pessoal, eu estou ganhando uma grana legal trabalhando com o projeto Riquezas Digital. O que é o Riquezas Digital? São várias opções de você ganhar dinheiro pela internet que aqui em casa nós aplicamos algumas dessas técnicas a outros amigos. Inclusive eu estava falando com o Felipe, um amigo meu agora há pouco, que também está arrebentando de ganhar dinheiro com outras ferramentas. Compartilhou comigo, logo eu vou anunciar aqui para vocês, tá? E eu coloquei aqui apenas um. O pessoal estava confundindo demais com muitas opções aqui nos links. Eu coloquei a que mais está dando resultado para mim agora no momento. Ela está aqui no link da descrição. Ofereça essa oportunidade para um neto, para um sobrinho, para um genro, para uma nora, para um filho, ou talvez para você mesmo que está aposentado e quer fazer uma renda extra entre R$150 e R$950 por dia, podendo você fazer somado um salário entre R$3.500 a R$9.500 por mês. É o que está acontecendo com a galera aqui pertinho de nós e muitos que seguem o nosso canal. Quer conhecer essa oportunidade? Não deixa passar não. Começa 2026 com uma oportunidade nova de você fazer dinheiro, tá? Para você realizar teus sonhos, comprar teu carro, fazer teu planinho de saúde aí, para você comprar roupa nova, para você poder trocar aquele celular que tanto você quer trocar, para você poder estudar, fazer um curso. Aproveita essa oportunidade, tá ok? O link tá aqui na descrição, é com muito carinho que eu deixo aqui para você também poder fazer dinheiro. Vamos ouvir o Gustavo Gaia? O Gustavo Gaia arrebentou, gente, nisso daqui, e ele traz muitas informações interessantes dos bastidores de Brasília. Vamos lá. Uma pessoa do Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. É isso mesmo. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, hein, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater.
Ou seja, olha que coisa interessante, o Banco Central ele não quer medir forças com o presidente Donald Trump. Ele não quer dar a entender nem que se por um acaso, mesmo que agora que a Magnitsky caiu do Alexandre de Moraes, o Banco Central ele está dizendo assim, nós não somos corruptos nesse nível aí não. Se o Alexandre de Moraes estava sancionado pela lei Magnitsky, é claro que a gente não ia nem reunir com ele, mas nem para escutar o que ele tem para dizer, porque a Magnitsky ela impede que qualquer banco do mundo que tem relacionamento com o sistema SWIFT, você está careca de saber disso já também, né? Careca igual Alexandre de Moraes. Então, olha para você ver, gente, o Banco Central está desmentindo o Alexandre de Moraes. O Jornal Nacional deu essa nota chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Nós estamos vendo aí o Dias Toffoli colocando para quebrar, pedindo celeridade nas investigações. As mídias brasileiras compradas e corruptas, que até outrora elas tinham essa espécie viviam passando pano para as atitudes do Alexandre de Moraes, elas estão divulgando essa informação com força, chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Alguns da imprensa estão dizendo até que Alexandre de Moraes agiu como um grande lobista nessa história toda. Outros estão até dizendo e já colocando, né, a situação de que eles acreditam que se a investigação ela correr firme, do jeito que ela tem que correr, o Alexandre de Moraes, gente, ele pode inclusive responder um processo que ele pode ir para cadeia. Não seria uma coisa imediata, pelo que eu estudei, pelo que eu acompanhei as pessoas falando, seria um processo, ele teria que ser afastado, né? Ele teria que ser investigado, enquanto investigado ele teria que estar afastado. Depois de investigado e com afastamento ser comprovado que de fato, o que, gente, está muito perceptível aí, de que a tentativa dele de esconder a verdade e de que ele deve nesse cartório é tão grande que ele acaba de ser desmentido, inclusive, pelo Banco Master. E você pensa também que o Vaccaro aí, esse camarada aí, o bandidão aí dos 29 milhões, estava preso até agora há pouco, e que, mais uma vez, por uma cadentada do Supremo Tribunal Federal, quando perceber que o Alexandre de Moraes está sangrando, para salvar a sua própria pele, ele não vai entregar mais coisa ainda do Alexandre de Moraes, até para desviar o foco dele. Então, assim, gente, o Alexandre de Moraes cometeu um erro gravíssimo, eu acredito, em ter mexido com os Estados Unidos. Sabe o que deve ter acontecido? Alguém muito poderoso do sistema, inclusive eu trouxe aqui recentemente, é que é tanta informação, vou tentar resumir na minha mente TDAH aqui para eu não me perder, né? São tantas informações que eu quero passar para você, mas presta atenção. Recentemente, o advogado do presidente Trump disse o seguinte: eu já preparei a minha pipoca, meu amigo. Eu vou assistir de camarote a queda desse cara. Esse cara, para vocês terem uma ideia, a Magnitsky dele ter caído aqui nos Estados Unidos, vocês estão achando que, calma. Fora que ele tem processos para responder aqui nos Estados Unidos gravíssimos, que o Trump está processando ele ainda, na área civil. O dono do Rumble, que é aquela plataforma de vídeos parecida com o YouTube, está processando ele. O Elon Musk está processando ele com aquela parada do X. Uma brasileira que denunciou o Xandão por ele ter mandado agentes da Polícia Federal lá nos Estados Unidos, segundo essa brasileira, por tentar sequestrá-la, também está processando ele e com patrocínio dos advogados do Elon Musk. Então, gente, só assim de BO que esse cara tem que resolver lá nos Estados Unidos, esse cara não deve estar dormindo nem à noite, pra você ter uma ideia. Agora, o Trump e o serviço de inteligência americano deve ter feito o seguinte: caiu a Magnitsky, tal, todo mundo desistiu, Alexandre de Moraes venceu, falsa sensação de vitória, Brasil se sentindo traído, Estados Unidos beneficiado, claro, com tudo isso, afinal de contas o Trump governa para o povo dele. O serviço secreto americano pode ser o grande responsável em ter divulgado ou ter dado a letra para que isso chegasse até a Polícia Federal. Ou você acha que não pode ter ocorrido um telefonema de Polícia Federal? Aí eu imagino, como que descobriram? Gente, tem até grampo do Alexandre de Moraes. Não, Rodrigo, isso é a Polícia Federal que está apurando tudo. Sim, eu creio. A Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela. O mundo está de olho nela. A Polícia Federal sabe que os Estados Unidos está de olho nela. Mas a informação deve ter... Eu acredito, ninguém vai falar que é. Mas eu acredito que tem dedo do Trump envolvido
nessa história aí, né? Mas vamos lá. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas duas, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. Né? As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3.600.000. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, lembrando que ele já perseguiu também, né? O Supremo Tribunal Federal já perseguiu alguns juízes, aposentou compulsoriamente a Ludmila Grilo, afastou muitas pessoas do judiciário. Quase que o Chiquini foi preso numa audiência do Supremo Tribunal Federal, fazendo o seu papel, defendendo, né, o seu cliente, e o Flávio Dino quase prendeu ele. Então, assim, se fosse o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e a esposa do Flávio Bolsonaro tivesse um contrato, gente, não precisava ser de 129 milhões, não. De 20 mil reais, 10 mil, R$1.000 que fosse, com essa turma que está envolvida nesse BOzão aí, ó. Com essa turma aqui, o que o Toffoli está pedindo celeridade para investigar.
Dias Toffoli determina, então, a cariação do Supremo Tribunal Federal para investigar fraude no Banco Master. Encontro reunirá Daniel Vaccaro, né, que estava preso, já colocaram ele na rua, fundador do banco. Ailton de Aquino Santos, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, que desmentiu o Alexandre de Moraes. E Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, né? Você imagina o que nesse momento não estariam fazendo com a esposa do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Porque a esposa, olha o que ele fez com a esposa do Eduardo Bolsonaro. Ele congelou as contas dela. Olha o que ele fez com a esposa do Eustáquio, né? Oswaldo Eustáquio. Ele congelou as contas da esposa do Oswaldo Eustáquio, da filha do Oswaldo Eustáquio. Ele tá nem com a família de ninguém, não, gente. Ele congelou as contas da esposa do Marcos Duval. Ele congelou. Ele tem essas manhas aí, cara. Acredito que só não mexeu com a Michelle Bolsonaro porque é uma mulher muito guardada por Deus. Não que as outras pessoas não sejam, tá? Não que as outras pessoas não sejam. Mas é uma mulher de muita oração, de muito joelho no chão, né? Porque ele não tem dó de absolutamente ninguém. Agora a esposa dele está envolvida num baita de um BO. Como que ele vai agir? Como que o sistema está respondendo essa patifaria, né? Imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado a OAB e a Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. É porque esse país é um país de um bando de banana frouxo, né? É o bandido protegendo o bandido, esse protecionismo do Supremo Tribunal Federal. Por isso, gente, que esse STF que aí está, ele tem que ser empichado. Tem que trocar esse Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal que está aí, ele é imoral, ele é suspeito. Esse Supremo Tribunal Federal que está aí, ele mostra para nós, o povo brasileiro, que não tem lei nesse país, que eles têm lado político. Olha que escândalo. O Alexandre de Moraes já deveria, nesse momento, se declarar suspeito, ele mesmo, já que ele não deve nada. Não, Rodrigo, mas se ele se declarar suspeito, ele vai... assim, todo mundo vai achar... Não, tipo assim, ele não deve nada, certo? Ele deu 2 notinhas fajuta, inclusive uma delas foi desmentida pelo Banco Central, que é mentira o que ele fala. Quando ele fala que ele se reuniu com o Banco Central para resolver a parada da Magnitsky. O Banco Central fala de jeito nenhum, nós não discutimos sobre o que já é lei no mundo. É o mesmo que sentar para discutir com um criminoso se a gente vai quebrar o galho dele. A gente não faz isso. Você acha que o Banco Central vai se ferrar por causa do Alexandre de Moraes? Né? Claro que não. E dessa vez o Alexandre de Moraes está na defensiva. Dessa vez o Banco Central falou, não, eu colocar o meu na reta por causa de você, de jeito nenhum. Da outra vez era o contrário, você tinha colocado a faca no meu pescoço com uma caneta de lei, você, Flávio Dino, prometendo multar se a gente não fizesse nada. É ou não é? Então, gente, esses ministros, eles têm que ser impeachmentados. Todos eles, um por um. Mas tem que começar por um. Começa pelo pior deles. Quem que é o pior, hein?
Bom, enfim. Começa pelo Alexandre de Moraes, né? Que pelo menos está com essa ferida exposta, está sangrando. Toda a imprensa atacando, né? Porque para consertar o Brasil, além de trocar o presidente da República, a gente trocarmos o Senado Federal, também faz parte do processo, também impeachment esses ministros que não passam credibilidade nenhuma, que se autoprotegem, que ninguém se manifesta em relação a esse escândalo que está acontecendo diante do Brasil. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles esses dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado, porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo, e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos, e agora... Ou pagaram muito caro pela cabeça dele. Ou, gente, pode estar acontecendo uma coisa também. Pode ser que os Estados Unidos não tenha nada a ver com isso. Não, Rodrigo, Estados Unidos, isso aí é conversa, balela. Estados Unidos não tem nada com isso. Pode estar acontecendo o seguinte também. O Lula pode estar descartando o Alexandre de Moraes e falando assim, ó. Ele tem mais poder do que eu, ele tem mais força do que eu e ele está ameaçando demais a gente. O Alexandre de Moraes pode, numa mesa, não sei, gente, eu não sei. Nós temos que pensar. Põe a sua cabeça para pensar e para imaginar, gente. Nós temos que pensar fora da caixinha. Acontece muita coisa suja no meio da política. Isso aqui é pensamento, não estou dizendo que aconteceu isso. É um pensamento. Eu tenho liberdade de pensar. Vamos pensar? Pode ter acontecido o seguinte, talvez num jantar, talvez numa situação, talvez, só talvez, o Alexandre de Moraes deva ter excedido num comentário. Talvez o Alexandre de Moraes está aparecendo demais, mais do que o Lula, mais do que a Janja. É sabido que a Janja ela tem um senso de narcisismo, ela com o Lula, que é uma coisa de louco. Eles são narcisistas ao extremo. Pode ser que eles não querem dividir a sua glória com ninguém. Afinal de contas, eles se sentem deuses e talvez chegou a hora, agora que o Lula acredita que está tudo sob controle, Bolsonaro preso, doente, o Centrão fechado com ele, porque o Centrão está rebatendo o Flávio Bolsonaro, a imprensa já está comprada, está tudo sob controle, dinheiro na mão, eles roubaram, meu Deus, esse povo está com um cofre, os cofres bufando. Pode ser que eles falaram o seguinte, deu até aqui, o Alexandre de Moraes já está começando a queimar a gente diante do mundo, quase que eles queimam a gente com os Estados Unidos, e pode ser que agora eles estão descartando, assim como o Geyer está falando, que o Lula descartou o Alexandre de Moraes e começou agora uma sabotagem em cima dele. Bom para nós, né? Jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Eu não tenho dó não. Tem dó não. Gente, Bolsonaro deixa a superintendência da Polícia Federal, chega num hospital em Brasília com o aval do excelentíssimo Alexandre de Moraes. O ex-presidente vai realizar uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral no hospital DF Star, tá? Então, graças a Deus, né, tá fora daquele ambiente que ele não merece, que não era para ele estar. Vamos orar pela cirurgia do Bolsonaro, que seja uma bênção, tá? E que seja já uma jornada rumo à justiça do nosso presidente, longe, né, dessa patifaria que estão tentando fazer contra ele, né, de fazer ele pagar, você já pensou? 27 anos de cadeia, 27 anos atrás das grades por algo que ele não deve. Oi, gente, olha só, o ano pode começar mais bombástico do que nós poderíamos
assim nos mais remotos sonhos nós poderíamos imaginar. A situação complicadíssima para o senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Pelo jeito, pessoal, estão dizendo, inclusive lá nos Estados Unidos, que agora começa a fazer sentido a Magnitsky ter caído. É que o serviço de inteligência americano, provavelmente ele já sabia dessas falcatruas que devem ser investigadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, deve ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. E detalhe, gente, o jogo virou na alta cúpula mundial a ponto de o grande troféu do presidente Donald Trump é o ministro Alexandre de Moraes na cadeia e no Brasil, sem correr o risco, olha que tacada de mestre, sem correr o risco de ser chamado de golpista por qualquer pessoa aqui dentro do Brasil. O Trump pode ter dado a maior cartada de mestre do século no Brasil, dando uma mão para o Lula e tirando com a outra, quando derrubou a lei Magnitsky, que todo mundo achou que o Brasil estava sendo vendido ou estava sendo usado como moeda de troca, né, para poder beneficiar os Estados Unidos e a gente se ferrar. Por que eu estou dizendo isso, Rodrigo? Fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é bombástico. Eu estou com matéria aqui da Gazeta do Povo, que está falando de suspeita de crime do Alexandre de Moraes. Eu vou trazer informação para você de que o Dias Toffoli acaba de determinar a aceleração do Supremo Tribunal Federal para investigar fraude no Banco Master e o encontro do tal de Daniel Vaccaro, que é o fundador do banco, com o tal de Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRP e, claro, o envolvimento do Alexandre de Moraes deve ficar ainda mais exposto diante de tudo isso. Eu vou falar um pouco também, gente, de uma situação muito complicada do nosso presidente Bolsonaro, que está livre da Superintendência da Polícia Federal. É isso mesmo, Bolsonaro livre da Superintendência da Polícia Federal e chega a um hospital em Brasília para passar por uma cirurgia. Nós vamos atualizar isso daqui. Quer dizer, um final de ano realmente cheios de surpresas para cada um de nós. Rodrigo, o que tem a ver o negócio do Trump que você estava falando? Gente, o Trump pode ter liberado o Alexandre de Moraes da Magnitsky, por um lado, beneficiando os Estados Unidos, mas por outro lado, o serviço secreto norte-americano, que deve ter revirado a vida do Alexandre de Moraes do avesso, porque os Estados Unidos têm esse poder, né, com o seu sistema de segurança nacional, e pode, gente, os Estados Unidos estar envolvido, inclusive, nessa ofensiva da imprensa brasileira, tá batendo forte em cima do Alexandre de Moraes. E por que você fala isso? Por conta dessa matéria que acaba de sair, inclusive na página aqui do nosso querido deputado federal Gustavo Gayer, que já está bombando. Vou colocar um pedacinho dela para a gente poder reagir, onde ele dá o título como Massacre Total. Moraes chegou no fim da linha, até o Jornal Nacional detonando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu sei que é muita informação e que muita coisa está acontecendo, mas você precisa ficar comigo até o final dessa matéria para você entender que os Estados Unidos, o Donald Trump, pode ter de lá apertado um botão vermelho e colocado um fim no Alexandre de Moraes, ter exposto ele a talvez o que seja o crime, o maior crime de corrupção das últimas décadas envolvendo ele e a sua esposa. O que deixa o Supremo Tribunal Federal completamente acuado e colocando o Bolsonaro, inclusive, em liberdade, para o desespero da turma, fazendo o Dias Toffoli não entrar em modo proteção do Supremo Tribunal Federal e pedir aceleração nas investigações, e fazendo, gente, toda a imprensa corrupta estar detonando o Alexandre de Moraes. Eu vou repetir para você, Alexandre de Moraes está sendo detonado em todos os veículos de imprensa e tem o dedo dos Estados Unidos por trás disso. Não só o Trump, que provavelmente já sabia de tudo isso, pensou o seguinte: eu não vou precisar nem de Magnitsky, eu vou usar a Magnitsky, vou dar um golpe no Lula, vou pegar benefícios para mim no lugar da China,
né? Eu vou atrair o Lula para perto de mim e ao mesmo tempo dou um golpe na China, mostrando para a China como é que se negocia, ou seja, o Trump voou com os 2 pés no peito do Xi Jinping, com esse negócio das terras raras aqui no Brasil. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, o Lula comemorando, achando que tinha dado o golpe no Trump e o golpe no Bolsonaro. O Trump, a partir de agora, pode ser ele o responsável por estar vazando essas informações? Não sei, viu, gente? Estão dizendo aí que ele o responsável por ter vazado, inclusive para a polícia, as informações que a Polícia Federal fez politicalha e corpo mole para não ter exposto esse calcanhar de Aquiles do Alexandre de Moraes, e o Trump pode ser o responsável, inclusive, por essa descoberta, né, da corrupção do Alexandre de Moraes, e também, gente, presta atenção, o financiamento, não sei, da imprensa que é vendida para meter o pau nele. E pode estar rolando um acordo de bastidores, inclusive, olha como que o sistema é cruel, entre Lula, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, a imprensa brasileira e políticos para poder entregar o Alexandre de Moraes. Entendeu? Pode estar acontecendo isso. Alexandre de Moraes pode ter sido traído e não está nem sabendo. Olha que loucura, gente. Que loucura. Eu vou continuar com essa informação. Antes de mais nada, eu quero dar para você uma dica que está valendo muito a pena para mim, gente, e está valendo a pena para minha família. E eu quero muito compartilhar com você, porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar. Pessoal, eu estou ganhando uma grana legal trabalhando com o projeto Riquezas Digital. O que é o Riquezas Digital? São várias opções de você ganhar dinheiro pela internet que aqui em casa nós aplicamos algumas dessas técnicas a outros amigos. Inclusive eu estava falando com o Felipe, um amigo meu agora há pouco, que também está arrebentando de ganhar dinheiro com outras ferramentas. Compartilhou comigo, logo eu vou anunciar aqui para vocês, tá? E eu coloquei aqui apenas um. O pessoal estava confundindo demais com muitas opções aqui nos links. Eu coloquei a que mais está dando resultado para mim agora no momento. Ela está aqui no link da descrição. Ofereça essa oportunidade para um neto, para um sobrinho, para um genro, para uma nora, para um filho, ou talvez para você mesmo que está aposentado e quer fazer uma renda extra entre R$150 e R$950 por dia, podendo você fazer somado um salário entre R$3.500 a R$9.500 por mês. É o que está acontecendo com a galera aqui pertinho de nós e muitos que seguem o nosso canal. Quer conhecer essa oportunidade? Não deixa passar não. Começa 2026 com uma oportunidade nova de você fazer dinheiro, tá? Para você realizar teus sonhos, comprar teu carro, fazer teu planinho de saúde aí, para você comprar roupa nova, para você poder trocar aquele celular que tanto você quer trocar, para você poder estudar, fazer um curso. Aproveita essa oportunidade, tá ok? O link tá aqui na descrição, é com muito carinho que eu deixo aqui para você também poder fazer dinheiro. Vamos ouvir o Gustavo Gayer? O Gustavo Gayer arrebentou, gente, nisso daqui. E ele traz muitas informações interessantes dos bastidores de Brasília. Vamos lá. Uma pessoa do Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado. Afinal de contas, ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. É isso mesmo. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, hein, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar
sobre a lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. Ou seja, olha que coisa interessante, o Banco Central ele não quer medir forças com o presidente Donald Trump. Ele não quer dar a entender nem que se por um acaso, mesmo que agora que a Magnitsky caiu do Alexandre de Moraes, o Banco Central ele está dizendo assim, nós não somos corruptos nesse nível aí não. Se o Alexandre de Moraes estava sancionado pela lei Magnitsky, é claro que a gente não ia nem reunir com ele, mas nem para escutar o que ele tem para dizer, porque a Magnitsky ela impede que qualquer banco do mundo que tem relacionamento com o sistema SWIFT, você está careca de saber disso já também, né? Careca igual Alexandre de Moraes. Então, olha para você ver, gente, o Banco Central está desmentindo o Alexandre de Moraes. O Jornal Nacional deu essa nota chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Nós estamos vendo aí o Dias Toffoli colocando para quebrar, pedindo celeridade nas investigações. As mídias brasileiras compradas e corruptas, que até outrora elas tinham essa espécie viviam passando pano para as atitudes do Alexandre de Moraes, elas estão divulgando essa informação com força, chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. Alguns da imprensa estão dizendo até que Alexandre de Moraes agiu como um grande lobista nessa história toda. Outros estão até dizendo e já colocando, né, a situação de que eles acreditam que se a investigação ela correr firme do jeito que ela tem que correr, o Alexandre de Moraes, gente, ele pode inclusive responder um processo que ele pode ir para cadeia. Não seria uma coisa imediata, pelo que eu estudei, pelo que eu acompanhei as pessoas falando, seria um processo, ele teria que ser afastado, né? Ele teria que ser investigado, enquanto investigado ele teria que estar afastado. Depois de investigado e com afastamento ser comprovado que de fato, o que gente está muito perceptível aí, de que a tentativa dele de esconder a verdade e de que ele deve nesse cartório é tão grande que ele acaba de ser desmentido inclusive pelo Banco Master. E você pensa também que o Vaccaro aí, esse camarada aí, o bandidão aí dos 29 milhões, estava preso até agora há pouco, e que mais uma vez por uma cadentada do Supremo Tribunal Federal, quando perceber que o Alexandre de Moraes está sangrando, para salvar a sua própria pele, ele não vai entregar mais coisa ainda do Alexandre de Moraes, até para desviar o foco dele. Então, assim, gente, o Alexandre de Moraes cometeu um erro gravíssimo, eu acredito, em ter mexido com os Estados Unidos. Sabe o que deve ter acontecido? Alguém muito poderoso do sistema, inclusive eu trouxe aqui recentemente, que é tanta informação, vou tentar resumir na minha mente TDAH aqui para eu não me perder, né? São tantas informações que eu quero passar para você, mas presta atenção. Recentemente, o advogado do presidente Trump disse o seguinte: eu já preparei a minha pipoca, meu amigo. Eu vou assistir de camarote a queda desse cara. Esse cara, para vocês terem uma ideia, a Magnitsky dele ter caído aqui nos Estados Unidos, vocês estão achando que... calma! Fora que ele tem processos para responder aqui nos Estados Unidos gravíssimos, que o Trump está processando ele ainda, na área civil. O dono do Rumble, que é aquela plataforma de vídeos parecida com o YouTube, está processando ele. O Elon Musk está processando ele com aquela parada do X. Uma brasileira que denunciou o Xandão por ele ter mandado agentes da Polícia Federal lá nos Estados Unidos, segundo essa brasileira, por tentar sequestrá-la, também está processando ele e com patrocínio dos advogados do Elon Musk. Então, gente, só assim de BO que esse cara tem que resolver lá nos Estados Unidos, esse cara não deve estar dormindo nem à noite, pra você ter uma ideia. Agora, o Trump e o serviço de inteligência americano deve ter feito o seguinte: caiu a Magnitsky, tal, todo mundo desistiu, Alexandre de Moraes venceu, falsa sensação de vitória, Brasil se sentindo traído, Estados Unidos beneficiado, claro, com tudo isso, afinal de contas o Trump governa para o povo dele. O serviço secreto americano pode ser o grande responsável em ter divulgado ou ter dado a letra para que isso chegasse até a Polícia Federal. Ou você acha que não pode ter ocorrido um telefonema de Polícia Federal? Aí eu imagino como que descobriram. Gente, tem até grampo do Alexandre de Moraes.
Não, Rodrigo, isso é a Polícia Federal que está apurando tudo. Sim, eu creio. A Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela. O mundo está de olho nela. A Polícia Federal sabe que os Estados Unidos está de olho nela. Mas a informação deve ter... Eu acredito, ninguém vai falar que é. Mas eu acredito que tem dedo do Trump envolvido nessa história aí, né? Mas vamos lá. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas duas, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional, assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de R$3.600.000 mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. Né? As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.